Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o amor, que para mim é um jogo perigoso, né? Tá certo? Então, veja bem, olha, o processo de envelhecimento da gente assim traz algumas coisas de positivo, assim, né? De bom, né? Porque normalmente quando a gente é mais jovem assim, a gente é mais tem mais fraquezas assim, por falta de experiência, óbvio, por causa da idade assim, né? É, então a gente termina se tornando vulnerável a essas injunções assim, da pessoa ficar apaixonada assim, né? Tá certo? Então, nesses poucos minutos assim, eu vou discorrer um pouquinho sobre este assunto, né? Então, olha, a maturidade consciencial de um homem ou de uma mulher assim é bom, porque eu pelo menos assim, eu sofri muito quando era mais moço assim, né? Hoje eu já não tenho mais esse problema, mas eu sofri muito por causa disso assim, exatamente por não por falta dessa maturidade consciencial assim, né? Então, o que já não acontece. Então hoje, por exemplo, assim, se eu gostar de uma mulher assim, né? Então já não é a mesma coisa de quando é mais moço, assim, né? Então a gente não. Hoje eu tenho controle sobre as minhas emoções, assim, né? Tá certo? Quando a gente é mais novo, assim, a gente não tem esse controle, esse domínio sobre si próprio, assim, né? É onde a gente termina sofrendo, né? E arrumando problemas, né? Então, o processo de envelhecimento traz isso de bom, né? A gente passa a ter controle sobre nós mesmos, assim, né? Então, olha, no amor, assim, as pessoas fazem muitas coisas, assim, você veja, uma coisa que pode levar para o lado muito bom, positivo, assim, e outra levar para o lado muito negativo, né? A pessoa terminar fazendo loucuras, assim, né? Tá certo? Então, você tanto pode, se você dependendo da idade, assim, se souber conduzir aquele processo, assim, aquele procedimento, assim, né, então você termina usufruindo bem daquilo ali. Agora, se a pessoa não tiver, não souber conduzir aquela situação, assim, a pessoa termina arrumando problemas, assim, né, até coisas trágicas, né. Então, olha, para mim o amor é o combustível da vida, assim, né, eu acho que é importante o homem ou a mulher gostar de alguém, assim, né. É, cada qual da sua maneira, assim, né? Entende? Hoje, por exemplo, como eu estou falando, devido à maturidade consciencial, eu entro na internet, né? Que a internet tem essas coisas de bom, a gente termina encontrando afinidades, assim, né? Pelo mundo todo, assim, né? Tá certo? Coisas até que seriam impossíveis no dia a dia, assim, a gente termina encontrando pessoas que a gente gosta, assim, né? Eu mesmo, assim, mulheres, assim, que eu gosto, assim, através da internet. Tá certo? É uma coisa muito bacana, embora a gente nunca vá se ver fisicamente, assim, né? Mas acho que aquele impacto visual de você ver a pessoa assim na internet, assim, né? Aquilo cria algo de diferente, né? Acho que talvez devido ao próprio corpo mental da gente, o mental soma da gente, né? Aquele impacto visual de você ver alguém que você gosta, ou mesmo coisas que você gosta, atividades que você gosta, né? Isso acalma a gente, né? Tá certo? Então, olha, pra mim o amor é o combustível da vida, assim. Aquela pessoa que não gosta de ninguém, nem de nada, assim, né? A pessoa é vazia. Né? O amor é o combustível da vida, né? Por isso que é importante gostar de alguém, né? Entende? É, então, olha, no meio desses amores existem muitas obsessões, assim, né? Então, eu mesmo já vi através da clarividência, assim, a atuação dos obsessores, assim, né? Tá certo? Quando eles percebem aquele ponto fraco da pessoa, né? Você pode ver que a pessoa fica dilacerada quando, por exemplo, ama algum homem, gosta de uma mulher, assim, quando é mais novo, assim, que não tem controle, que aquela pessoa não rejeita ele, assim, por exemplo, né? Ou aquela rejeição, a pessoa não quer ficar com a pessoa, não quer namorar. Então aquilo dilacera a pessoa quando você gosta de alguém, assim, né? E os obsessores, eles sabem aproveitar isso, pois isso é um ponto fraco, assim, muito, né? É muito terrível, assim, né? Então os obsessores, eles sabem judiar da pessoa, assim, né? Tá certo? Eles procuram dificultar, ficar aquele clima, às vezes adiando aquela situação, e a pessoa naquele clima de gostar, de gostar, de gostar, e nunca é correspondido, assim, né? Entende? A pessoa fica sofrendo, sofrendo, sofrendo. Então aquilo é uma coisa interminável. Então os obsessores extrafísicos, assim, né? Aí eles sabem judiar da pessoa a conta-gotas, assim, aos poucos, né? Tá certo? Então tem muita obsessão no meio desses amores, assim, dessa busca do amor, da felicidade, assim, né? Felicidade que eu digo entre aspas, da pessoa se dar bem, assim, né? Arrumar alguém para curtir, assim, né? Então tem muita obsessão no meio disso daí, assim, no intuito de machucar, de detonar a pessoa, né? De judiar da pessoa, né?
Então esse daí esse é um ponto fraco terrível, que é o ponto fraco de muita gente, né? Tá certo? Agora veja bem, existem assim relacionamentos extrafísicos. Quando você sai do seu corpo físico assim, você pode ter relacionamentos positivos assim, extrafísicos assim, né? Tá certo? No plano extrafísico, com uma moça que está à distância assim, desencarnada assim, se os dois forem projetores conscientes, você pode porque a questão de você gostar de alguém assim, rola aquelas energias, né? Então pode haver aquela troca intensa de energias se você estando projetado fora do corpo assim, mas já é algo extrafísico, né? O ideal mesmo seria fisicamente, né? Mas extrafisicamente também acontece isso, né? Que já aconteceu comigo, né? Tá certo? Certa vez aqui na minha casa aqui, um espírito de uma moça desencarnada assim, o espírito dela encostou atrás de mim assim, e eu percebi assim, né? O que estava acontecendo, porque havia amparadores também conduzindo aquela situação, e ela foi aos pouquinhos, bem devagarinho, ela foi incorporando em mim assim. Ela foi descendo assim, bem de pouquinho assim, e ela incorporou em mim. E dava uma sensação muito prazerosa assim, eu nunca tinha experimentado aquela situação, isso já faz alguns anos aí assim, né? E o rosto dela, era o espírito de uma garota assim, e o rosto dela ficava bem aqui assim, incorporado no meu, assim, mas eu falava até com um pouco de dificuldade, assim, né? Eu percebia perfeitamente o rosto dela aqui, mas aquilo dava uma sensação muito prazerosa, assim, né? Tá certo? Então, o mundo extrafísico está aí, existem coisas positivas nesse sentido também, né? De vez em quando os amparadores promovem, assim, um tipo de um bem-estar, assim, mesmo que efêmero, assim, por algum tempinho, assim, mas não deixa de ser uma experiência positiva, né? Tá certo? Então, olha, hoje em dia existe três situações, assim, os casados, os bem casados, né? Os solteiros e os mal casados, assim. Então, olha, os bem casados, assim, são bem poucos, assim, né? Porque é difícil a convivência, né? Tá certo? Então, olha, os solteiros estão melhores, muito melhores que os mal casados, assim, que são a maioria, né? Tá certo? Veja bem, ó, o maior teste no relacionamento entre um homem e uma mulher assim é o tempo, é o passar do tempo, né? Tá certo? Só o tempo diz assim, 10 anos, 20 anos, assim, se realmente aquilo ali foi aprovado, né? Tá certo? Olha, existe muita gente assim, por conta dessa busca do amor assim, ó, pagando pensões alimentícias ou na cadeia, né? Que não pagar pensão alimentícia da cadeia, né? Tem gente que comete assassinatos, né? Ou, enfim, pode terminar em tragédias, né? Entende? Porque, agora, por que as pessoas buscam o relacionamento um com o outro, assim, né? A mulher com o homem, assim? Porque aquilo dá prazer, aquilo dá bem. É que nem eu falei, o combustível da vida é o amor, né? Quando você ama alguém de verdade, não paixão, né? Paixão é coisa, assim, irracional, né? Tá certo? As pessoas buscam porque é o combustível da vida, né? O amor, né? Tá certo? Então, aquilo faz bem, né? Dá prazer, né? Então, olha, eu já tive namoradas, eu já tive namoradas, né? Eu já conheci moças assim que nunca namoraram comigo e ficaram criando problemas pra mim assim, muito tempo. As moças mandavam assim, outras pessoas assim, ficar atrapalhando minha vida. Às vezes eu queria me relacionar com outras moças assim, arrumar outras namoradas, não podia. Entende? Então é complicado isso daí assim, tá? Então, às vezes a pessoa termina entrando numa roubada assim por gostar de alguém errado assim, né? Tá certo? Porque às vezes que nem eu falei assim, às vezes eu nem namorei, assim, não cheguei a dar nenhum beijo, assim, mas aquela moça ficou me impertinando anos, assim, né, me atrapalhando minha vida, assim, arrumava outras pessoas para ficar me dificultando as coisas para mim, né, novos relacionamentos, né, então tem esse lado assim também, né, tá certo? Então, hoje em dia tem esse negócio de ficar, assim, né, é mais positivo, né, tá, você faz primeiro um teste preliminar assim, né, se der certo você prossegue, né. Tá certo? Que nem eu falei assim, na internet tem perspectivas boas, né? Na internet, assim, coisa da modernidade, assim. Você pode se dar bem ou se dar mal também, né? Tá certo? No meu caso, na minha vida, assim, amorosa, assim, eu não me dei bem e nem me dei mal, né? Então eu terminando empatado o meu jogo, né? Tá certo? Ficou um empate. Tá certo, gente? Por enquanto seria só isso mesmo, né? Por esse vídeo, assim, né? Nos próximos vídeos a gente prossegue conversando, então. Bom dia a todos.